Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí da nossa disciplina de saneamento ambiental. Vamos falar um pouco hoje, um pouquinho de mais detalhe com relação à operação, como é que funciona, mostrando algumas imagens para vocês dos sistemas de tratamento aeróbio. Vocês viram na aula passada alguns conceitos, definições, algumas coisas relacionadas até à bioquímica do processo, né? Que são informações importantes. Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o funcionamento, como é que a gente pode até pensar num projeto deles, quais são os parâmetros importantes que tem que ser considerados quando a gente vai pensar numa operação desses sistemas. Então, antes da gente começar a falar de fato dos sistemas, vamos recapitular algumas coisas que eu acredito que já foram faladas numa aula anterior, que são vantagens e desvantagens de sistemas aeróbios, né? Bom, vocês podem perceber que as grandes vantagens, quando a gente fala de aeróbio, é a eficiência. Sistemas aeróbios tendem a ter mais eficiências do que sistemas anaeróbios. Consequentemente, quando você vai ter ali um sistema aeróbio, você tende a alcançar uma qualidade desse efluente melhor do que quando você tem um efluente tratando em reator anaeróbio. Normalmente, no anaeróbio, você vai precisar de um pós-tratamento desse efluente para conseguir chegar na eficiência adequada. Já no aeróbio, dependendo do sistema, você consegue, com essa única unidade de tratamento aeróbia, atingir os padrões de lançamento. Um outro ponto importante é maior resistência à carga de choque. O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, um efluente chegando com uma certa concentração de matéria orgânica do meu poluente e, de repente, por algum motivo, chega uma concentração muito maior do que aquela que o sistema foi projetado, algum despejo industrial, clandestino, alguma coisa do tipo, o sistema ele tende a suportar essa carga com maior facilidade do que sistemas anaeróbios, porque o anaeróbio tende a deslocar o equilíbrio lá de funcionamento para a produção de ácidos, que não acontece no aeróbio, que acaba tendo uma maior flexibilidade para degradar esses efluentes quando você tem esses choques de carga no sistema. Um outro ponto é que ele não gera odor, como você tem ali o reator aeróbio, né, você acaba não liberando o H2S, que é um gás que tem aquele cheiro de ovo podre, né, o gás sulfídrico. Então, no aeróbio você não tem esse problema, porque você não tem a formação desse gás em reatores completamente aeróbios, né? E você pode ter algumas adaptações desses sistemas aeróbios, tornando-os capazes de remover nutrientes, como o caso do nitrogênio e fósforo. Não são todos os sistemas aeróbios que conseguem remover nutrientes, mas com algumas adaptações do sistema, você consegue remover, além da matéria orgânica, você consegue remover o nitrogênio, o fósforo e algum outro poluente lá. Porém, tem desvantagens, com certeza. E uma das maiores desvantagens que vocês vão encontrar é o elevado consumo de energia elétrica. Como você vai ter um aerador que vai funcionar 24 horas por dia, o ano inteiro, normalmente, ele gasta muita energia e tende a ser um dos maiores custos da estação de tratamento. Então, isso é uma grande desvantagem para esse sistema. Uma outra desvantagem é o grau de sofisticação. É claro, sistemas que você tem que ter aeração, vai ter sopradores de ar, compressores de ar, vai ter que ter distribuidores desse ar no reator, nos tanques, né? Isso acaba aumentando o grau de sofisticação, o grau de complexidade de operar esse sistema. E por último, a elevada produção de lodo. O que é o lodo? São as bactérias, né, que vão degradar o nosso poluente. E como você tem reatores aeróbios, você tende a ter um maior rendimento na produção de novas células dessas bactérias que vão degradando o poluente. E como você tem um maior rendimento, uma maior produção, você tem que descartar o excedente. E esse excedente descartado é o que a gente chama de descarte de lodo desses micro-organismos. Isso acaba sendo um custo alto quando eu comparo com a anaeróbio, por exemplo, porque eu vou ter esse gasto recorrente lá dessas bactérias crescendo, que elas vão consumindo a matéria orgânica e vão crescendo, vão consumindo e vão crescendo. E eu tenho que dar destinação adequada para esse excedente. Então, aqui a gente já conseguiu caracterizar as principais vantagens e desvantagens desses sistemas. Vamos então para alguns desses sistemas que a gente vai ver no curso. O primeiro deles, que a gente trabalha com reator aeróbio, são as lagoas facultativas, tá? De cara, o que eu vou deixar claro para vocês? Sempre que vai ter um sistema de tratamento, que no caso é a parte biológica do tratamento, né? Eu obrigatoriamente vou ter o meu tratamento preliminar. Obrigatoriamente. Então, todos os sistemas, eu nunca vou ter o biológico direto. Eu vou ter sempre no começo o preliminar. E como é que funciona uma lagoa facultativa, pessoal? A gente já conversou sobre isso, mas quando você joga o esgoto no rio, vocês viram aquele processo que ocorre de
autodepuração do curso d'água, né? E você vai tendo ali uma reaeração do rio, vai consumir o oxigênio do rio, chega num ponto que o oxigênio vai ser o mínimo possível, matando toda a vida aquática lá, porém chega num ponto do rio que ele começa a reaerar o rio, retomando a vida aeróbia lá, e você volta o rio às condições naturais. Quando a gente pensa numa lagoa facultativa, o que a gente tenta fazer basicamente é simular ou construir o que aconteceria no rio, mas agora num sistema construído feito por lagoas. Então essa lagoa ela vai basicamente desenvolver de forma natural, então é um sistema baseado na natureza mesmo, não tem nada de tecnologia envolvida aqui com relação a equipamentos nem nada, mas você consegue manter esse sistema funcionando basicamente considerando as condições naturais de existência ali de um rio, que acontece num rio, na verdade, aconteceria aqui. E como é que é esse funcionamento? Então pense o seguinte, pessoal, está entrando meu esgoto nessa lagoa e esse esgoto ele vai ter matéria orgânica. Parte dessa matéria orgânica que está entrando, ela vai estar dissolvida no meu esgoto. Então a gente não consegue tirar ela porque ela está dissolvida. E parte dessa matéria orgânica vai estar na forma de floco, vai estar na forma sólida ainda, que é que a gente chama de particulado. Então você vai ter ali uma DBO entrando, uma matéria orgânica que vai estar dissolvida, e você vai ter uma parte particulada, na forma de flocos, na forma sólida. Então o que vai acontecer? Logo na entrada do esgoto, a parte solúvel vai ficar em suspensão e a parte que for sólida vai decantar no fundo da lagoa, formando essa região de fundo aqui. Já já a gente chega nela. Vamos primeiro para a parte solúvel. Então eu tenho aqui matéria orgânica, tá? Que vai estar na forma solúvel no efluente. E como que ela é degradada aerobicamente nesse meu sistema? Da onde vem o oxigênio? Olha que interessante. O oxigênio ele vem de forma natural através da fotossíntese realizada por algas presentes nessa lagoa. Então vamos relembrar lá do ensino médio. O que é fotossíntese? Bom, fotossíntese com a luz solar, um vegetal ele vai pegar a luz solar mais dióxido de carbono mais água e vai transformar em oxigênio e mais novas células desse vegetal. No nosso caso aqui estamos falando de algas, tá? Então as algas que estão aqui no meio, elas vão receber luz solar e vão receber dióxido de carbono, CO2, e água que está ali no meio líquido junto com o esgoto e vai produzir oxigênio para o meu meio líquido, mais novas células de alga que vão crescer. Meu, e o que vai acontecer então com esse oxigênio? Bom, olha que interessante. Esse oxigênio, ele vai entrar no meu sistema, mas matéria orgânica que está lá solúvel, que está dissolvida no meu esgoto, e aqui vai ter a reação feita por bactérias aeróbias, que vai degradar essa matéria orgânica por via aeróbia. E quando a gente tem uma respiração aeróbia por via aeróbia, o que a gente produz como subproduto? O CO2. A gente respira oxigênio e libera CO2, não é? As bactérias são iguais. Elas pegam matéria orgânica mais oxigênio, ela vai liberar o gás carbônico e vai crescer, vai produzir novas células. E esse gás carbônico vai fazer o quê? Ele vai alimentar as algas da fotossíntese. Então, lá na fotossíntese, esse CO2 produzido pelas bactérias, mais água, mais luz do sol, produz novas células de algas de oxigênio. Esse oxigênio é consumido com as bactérias aeróbias junto com a matéria orgânica, produzindo CO2 e novas células. Esse CO2 volta no ciclo e aí você cria um ciclo natural entre algas e bactérias. Olha esse entrofismo, que bonito, que interessante que é. E aí você consegue, então, remover essa matéria orgânica que está lá dissolvida via esse processo natural entre fotossíntese e digestão pelas algas. E aqui no fundo? Aqui no fundo, pessoal, acontece a digestão anaeróbia, que é foco de uma outra aula, mas basicamente, como aqui no fundo não chega a luz solar, a luz não consegue penetrar toda a coluna da água da lagoa, então aqui eu não tenho alga, se eu não tenho alga, eu não tenho oxigênio, se eu não tenho oxigênio, eu crio uma região anaeróbia. Se eu crio uma região anaeróbia, eu vou ter uma digestão anaeróbia, produzindo como subproduto CO2, metano, H2S e tudo mais. Por isso que o nome dela é facultativa,
Porque ora ela produz um tipo de... ora ela funciona com um tipo de digestão na parte superior da lagoa e simultaneamente no fundo vai ocorrer um outro tipo de digestão que é a anaeróbia. Então ela é facultativa, ela ocorre os dois processos simultaneamente na mesma lagoa. E isso é muito interessante, que é um processo natural. Então, de cara, você já começa a observar o seguinte: o que essa lagoa vai precisar ter num projeto, pessoal? Ela vai precisar ter área superficial muito grande. Então, ela vai ter que ter uma área extensa de superfície para pegar alta insolação, para conseguir crescer ali minhas algas. Consequentemente, se eu vou ter uma área grande, para grandes vazões, eu tendo a ter áreas gigantescas que torna inviável quando eu quero tratar esse efluente de grandes municípios, porque se eu preciso de uma área gigantesca para fornecer oxigênio, às vezes o sistema não é o mais adequado. Às vezes eu preciso, inserir o ar de uma outra forma, inserir esse oxigênio de uma outra forma e não através da superfície da lagoa. Mas para pequenos municípios, ou municípios até de médio porte, onde o problema de área disponível não é, um limitante, né, pode ser empregado. Então vocês vão encontrar muito por aí desse tipo de sistema. E aí a gente tem a combinação desse sistema de lagoa facultativa. Quando eu quero aumentar a eficiência desse sistema, eu posso juntar a essa facultativa, previamente a ela, uma lagoa 100% anaeróbia. Então o que seria? Bom, eu pego uma lagoa mais profunda, coloco antes dessa minha facultativa, para nela, como ela é mais profunda, vai ter menos insolação da luz na área da superfície, só que ali eu consigo basicamente ter digestão anaeróbia ocorrendo e eu vou degradando de forma anaeróbia de 30% a 40% de toda a minha matéria orgânica. Ou seja, eu já reduzo aqui de 30% a 40% da minha DBO. Se eu reduzo isso aqui, o que vai para a minha outra lagoa, que é a facultativa, que precisa de uma área grande, já é menos. Consequentemente, a minha lagoa facultativa tende a ser menor. Aí, juntando uma anaeróbia e uma facultativa, o sistema como um todo tende a ser menor, com áreas mais reduzidas, do que se eu adotar uma única lagoa facultativa. Então, olha que interessante, eu posso ter uma lagoa facultativa única, uma área gigantesca. Mas se eu associo uma lagoa facultativa mais uma anaeróbia mais uma facultativa, eu tendo a reduzir esse sistema de área, mesmo tendo duas lagoas, minha área tende a ser menor. E esse sistema a gente chama ele de sistema australiano, que é essa combinação entre lagoa anaeróbia e facultativa. Então, pessoal, aqui vocês conseguem visualizar o sistema australiano como um todo, né? Sempre o preliminar antes, anaeróbia e facultativa, com aquelas vantagens que eu já apresentei para vocês, de você ter menos área quando você combina essas duas lagoas, tá? E agora eu vou mostrar algumas imagens para você desse sistema australiano, que é um sistema muito usado. Essa aqui é na cidade de Votuporanga, estado de São Paulo, que é a cidade natal de onde eu vim, e durante o meu estágio na graduação, eu acompanhei a instalação desse processo. Então olha que interessante, só para você ter uma noção, ó, olha o tamanhozinho do meu tratamento preliminar, comparado com as lagoas. Então, para vocês terem a noção da dimensão que é o processo, essas lagoas elas têm mais de 500 metros de comprimento, e aqui são as anaeróbias, as duas, né? Então a vazão chega aqui e ela divide por 2, metade da vazão vai em cada uma das lagoas. Depois que passa na lagoa anaeróbia, elas vêm para as facultativas. Então aqui são as facultativas. E depois que ela passa pelas facultativas, elas são lançadas no curso da água, que está bem ali, onde está essa vegetação ali que vocês não conseguem visualizar. Então, olha o tamanho desse sistema. Por que Votuporanga dá certo com um sistema desse? Primeiro, porque a área disponível é ok, lá não é um problema a área disponível. Um outro ponto é a área foi doada para a prefeitura para fazer esse sistema. Um terceiro ponto é muita insolação, é uma cidade muito quente, é quase divisa com Mato Grosso do Sul, é uma região extremamente quente, com alta insolação o ano inteiro, então funciona muito bem esse sistema. Você pega uma cidade mais ao sul do país, com região de clima frio, com muita nebulosidade, nublado, não funciona esse sistema, porque ele depende da luz solar, certo? Olha que interessante, aqui a lagoa anaeróbia, né? E aqui a lagoa facultativa, para vocês terem a noção, eu em pé ali tirando a foto da dimensão que é o sistema. Olha a passagem de uma lagoa para outra. Você vê que uma ela é bem suja, ó. Aqui essa sujeira chama escuma.
E você vê que a luz do sol, ela não penetra aqui, porque tem uma camada de gordura, de sujeira na parte da superfície. Já na facultativa, eu preciso da insolação, eu preciso da luz solar para ela funcionar. Olha que bacana esse sistema. E aí eu costumo falar, bom, mas funciona, professor, essa aula, esse tipo de sistema? Funciona. Isso aqui é uma coisa interessante, que no final da lagoa a gente viu umas capivaras vivendo ali e reproduzindo ali, né? Você vê até filhotes delas ali, então quer dizer que o sistema ali tem um tratamento adequado e ela consegue sobreviver nessa situação. Então, só para vocês terem uma noção, eu estava aqui numa ponta da lagoa e eu conseguia ver o finalzinho dela muito distante, ó, porque ela tem mais de 500 metros de comprimento. Então, realmente é um sistema bem grande. Professor, mas eu estou fazendo um município, uma parte de gestão, o pessoal precisa escolher um sistema, vieram pedir minha opinião, e eu falei das lagoas facultativas, sistema australiano, mas eles não têm área suficiente. Mas não pode ser um sistema muito mais sofisticado do que lagoas também. Tem uma solução? Tem uma solução, que são as lagoas aeradas facultativas. O que é uma lagoa aerada facultativa? Lembra do termo lagoa facultativa, permanece igual o funcionamento. Então, parte da DBO vai para o fundo, sedimenta e tem digestão anaeróbia, e parte do lodo, do esgoto, sedimenta e fica no fundo, fazendo digestão anaeróbia, e parte do esgoto fica na superfície, na forma dissolvida, e é digerido por bactérias aeróbias. Só que aqui eu não dependo mais do sol. Por que não? Porque eu coloquei aeradores mecânicos. Eu vou colocar um sistema em cima dessa lagoa, que vai girar ou que vai agitar, que vai causar uma aeração do sistema, e essa aeração é que vai fornecer o oxigênio para o meu meio líquido. Então olha que interessante, eu tirei o fator sol. Então pode ter uma cidade que tem baixa insolação, não é um problema, porque quem vai fornecer o oxigênio para a lagoa são aeradores instalados. Desvantagem, começou a aumentar o grau de sofisticação. Ter aeradores é mais sofisticado, gasto com energia elétrica é mais sofisticado também, você vai ter um gasto ali mensal de energia com esses aeradores, tende a produzir mais lodo, apesar dessas lagoas ainda serem bem grandes, tende a produzir mais lodo. Só para vocês terem uma noção, o sistema australiano tende a ter um tempo de detenção hidráulica, ou seja, o esgoto fica lá dentro do sistema como um todo, de 20 até a 45 dias. Aqui, nessas lagoas aeradas, pode chegar até de 3 a 5 dias só. Olha como você reduz o total de dias que o esgoto fica dentro. Já num sistema que não tem sofisticação, que depende do sol, muitos dias. Já aqui, que você aumentou o grau de sofisticação, menos dias. E os sistemas vão ficando cada vez mais compactos, tá? Então a lagoa facultativa já é um sistema mais compacto quando eu comparo com o sistema australiano. E eu tenho também as lagoas aeradas de mistura, que elas são mais profundas, elas têm mais aeradores ainda, ela não gera esse lodo sedimentado, porque ela vai ter tanto aerador na lagoa, eu vou colocar tanto ponto de aeração, que esse lodo do fundo ele vai ressuspender, vai ficar em suspensão e vai gerar uma lagoa que a gente chama de mistura completa. Todo o meu esgoto vai ficar bem misturadinho aqui na lagoa. Consequentemente, como isso está tudo misturado, meu lodo, meu esgoto, eu vou precisar de uma lagoa de decantação no final para decantar esses sólidos que acaba passando nessas bactérias que vão estar lá em suspensão e depois eu lanço no corpo receptor. Porém, mesmo com a lagoa de decantação, aqui eu tenho ainda mais eficiência. Nesse sistema eu tenho ainda menos área requerida, né, para construir e vai tornando o sistema cada vez mais vantajoso, tá? Menos área, você consegue construir isso para grandes municípios utilizando menos espaços, porém você começa a aumentar o grau de sofisticação novamente, aumenta o grau de energia elétrica gasta mensalmente por conta desse maior quantidade de aerador para fornecer o oxigênio e também fornecer uma boa mistura para o meu sistema. Olha que interessante, aqui é uma cidade de São João da Boa Vista, estado de São Paulo também, em que eu tenho esse sistema. Aqui vocês já começam a visualizar, ó, meu preliminar é aqui, ó. E perto da lagoa ele já é maior quando eu comparei lá com o sistema australiano. Então aqui eu tenho as minhas lagoas aeradas de mistura. Então você vê que tem bastante aerador, tá? Cada pontinho desse aqui é um aerador. Alguns pontos falhando, né? Você vê que às vezes dá problema. E seguido na minha lagoa de decantação, onde esse lodo, essas bactérias que estavam lá em suspensão, vão decantar antes do meu esgoto, depois de tratado, ser lançado no curso receptor aqui no curso d'água. Aqui o curso d'água aqui embaixo, tá? Uma outra lagoa aerada de mistura, seguida de lagoa de decantação, mesmo esquema, o esgoto ao preliminar aqui, pequenininho, entrou aqui meu tratamento,
aeróbio, passou para minhas lagoas, depois que sedimentou, vai para o meu curso da água aqui, o meu efluente tratado. Aqui é uma visita que eu fiz lá em São João da Boa Vista. Olha os aeradores, que interessante. Vocês já devem ter visto isso aqui, algum pesqueiro, algum tanque de criação de peixe, quando o pessoal precisa colocar mais oxigênio nessa água, eles costumam utilizar esses aeradores superficiais, né? É um aerador superficial de alta rotação. Normalmente ele é fixo na margem com cabo de aço, então você tem um cabo de aço que fixa ele na margem, você consegue movimentar esse meu sistema para garantir uma boa distribuição dele na minha lagoa. Então olha que grande essa lagoa, o meu sisteminha aqui, ó, todos de aeração na minha lagoa. Olha que isso aqui é um outro sistema instalado em Araraquara, estado de São Paulo também. Novamente, uma lagoa aerada de mistura, seguida de lagoas de decantação aqui no final, e depois vai para o curso d'água. Então você vê um sistema muito parecido. Aqui também uma visita que eu fiz lá, nessa lagoa, aqui é a lagoa aerada. Você vê que tem uns aeradores até tipo chafariz, eles lançam a água para cima e vai fazendo essa reaeração do sistema, bem interessante, tá? Olha que interessante aqui, ó. Aqui outro tipo de aerador também flutuante, tá? Você vê umas boias aqui fazendo a sustentação deles, fazendo com que ele flutue. Então, pessoal, uma coisa importante, menos área, tá? Comparado com todos os sistemas que a gente viu, lagoas aeradas de mistura, seguida de lagoa de decantação, eu tenho menos áreas requeridas. E olha os aeradores aqui para mostrar para vocês, quando vocês tiverem essa curiosidade de pesquisar algum catálogo, alguma coisa assim, que são esse tipo de aeradores, tá vendo? E uma lagoa aerada de mistura, eu costumo mostrar essa imagem que fica bem claro, ó. Não tem lodo no fundo, não tem bactéria aqui sedimentada no fundo, não tem DBO particulada. Já numa lagoa aerada facultativa tem bastante. Então os aeradores, eu vou ter menos aeradores quando eu comparo com uma lagoa de mistura, ó, facultativa. Eu tenho um só, por exemplo, que gera essa sedimentação de lodo. Na de mistura, eu vou ter 2 ou mais e tende a não acumular nada no fundo dessas lagoas. Aqui, ó, os aeradores que eu falei para vocês. Com certeza vocês já devem ter visto em alguma situação esse tipo de aeração. Como é que funciona, né? Ó, ele pega o ar da atmosfera, injeta no líquido e vai fazendo esse turbulência ali, né? Causa essa aeração no sistema. Bom, um outro tipo de sistema é os filtros biológicos. Isso aqui vocês já devem ter visto também em algum sistema. É um sistema relativamente simples em que meu esgoto, depois de passar no preliminar, ele vai ser lançado numa camada, num filtro. Um filtro mesmo, a água vai passar filtrando ali. Só que nesse filtro eu vou ter ali basicamente algum meio suporte, ou de plástico, ou até de pedra brita, né? Que conforme o esgoto vai percolando, né, vai passando, minhas bactérias vão crescendo aderidas nessa estrutura que eu coloco lá, ou um plástico, ou a brita, formando o que a gente chama de biofilme, né? Então pensa, eu tenho uma pedra brita aqui, começa a passar tanto esgoto devagarzinho lá que as bactérias começam a crescer aderidas, elas ficam fixas nesse material suporte, e conforme o esgoto vai passando, elas vão degradando esse esgoto. E como eu tenho um espaçamento entre essas pedras brita, acaba entrando o ar da atmosfera. O próprio lançamento desse esgoto por essas hastes que ficam girando ao redor do reator, na parte de cima do reator, gera uma aeração no meu sistema, e isso torna o sistema aerado com a percolação do meu esgoto no sistema. Então olha que interessante, aqui é um outro tipo de material suporte, ó. Então ele vai despejando o meu esgoto na parte de cima com esse braço que vai rotacionando, jogando o esgoto, ele vai percolando no meu meio suporte, chegando até no fundo do filtro, onde eu tenho aqui uma canaleta que coleta o meu esgoto tratado e sai para ser lançado no meu sistema por exemplo, um curso d'água, né? Então, olha que interessante aqui, o meu esgoto entrou pelo centro, foi distribuído por esses braços aqui, percolou, desceu nesse canal de fundo e foi lançado no curso d'água. Tem umas outras imagens que mostram bem isso. Ó, olha esse braço que eu falei para vocês, que interessante. Vocês conseguem perceber aqui é uma outra mídia, né? Não é pedra brita, é uma mídiazinha de plástico que eles colocam. Vocês conseguem ver que essa aeração, né, desse esgoto caindo não é um filtro que ele é afogado, que ele é cheio d'água. Não, a água vai passando pelos poros do material suporte conforme eu vou descarregando nesses braços aqui. Olha aqui, a mesma coisa nessa imagem, ó, os braços distribuindo, e eu tenho aqui a percolação do meu esgoto, e aqui sai meu esgoto tratado pela lateral nessas tubulações. Muito bem, e vamos para a última tecnologia de sistema aeróbico que a gente tem, que é o reator de lodos ativados. Então, de todos esses que a gente viu, esse é o mais eficiente, esse é o mais complexo de operar,
Esse é o que eu vou ter, eu vou conseguir fazer mais manobras se eu precisar, às vezes, adaptar meu efluente ou receber uma carga de choque. Esse tanque vai ser possível, porque ele é completo. Ó. Ele tem um preliminar, obrigatório, ele tem um tratamento primário, que a gente viu naquela aula lá de tratamento primário, para remover a minha DBO particulada. Então, tudo que for particulado fica retido nesse meu tanque de sedimentação e depois vai para o meu reator aeróbio. Esse reator aeróbio aqui muito eficiente, consegue remover matéria orgânica em torno de 80%, 90% de DBO. Depois, esse lodo ele é completamente agitado também. Essas bactérias que estão presentes nesse reator vai para um tanque de sedimentação para elas serem removidas do meu efluente tratado e depois vai para o meu curso d'água, o meu esgoto tratado. Só que por que chama lodo ativado? Porque, pessoal, esses lodo que sedimentou aqui no meu tanque de decantação, ele é umas bactérias que ainda estão ativas, né? Pô, se elas estão ativas, por que eu vou descartar ela? Não, vamos recircular ela para o meu sistema para garantir mais bactérias lá disponíveis para conseguir, por exemplo, se eu tenho entrando uma certa quantidade de matéria orgânica, e se eu tenho mais bactéria para degradar, eu vou ter um reator mais eficiente. Então eu recirculo parte dessas bactérias que ainda estão ativas para o meu tanque de reação, garantindo uma maior eficiência do meu sistema. Por isso o lodo ativado. Só que cresce muito a bactéria, pessoal, o sistema aeróbio. Como ele cresce muito, essas bactérias crescem demais, chega uma hora que ela fica excessiva no meu tanque. Então, não adianta eu pôr mais que começa a transbordar a bactéria até no meu tanque de sedimentação e começa a sair bactéria no meu efluente final e eu não quero que essas bactérias vão para o meu corpo receptor. Então, o que eu faço? Eu faço um tratamento dessas bactérias que sobram no meu sistema, essas bactérias excedentes no meu sistema. E como é que a gente faz isso? A gente pega parte dela e recircula e a outra parte, olha aqui, pessoal, vai para um sistema separado de tratamento de lodo. Então, essa parte de cima aqui é o tratamento do esgoto e essa parte de baixo é só o tratamento do lodo produzido. Para vocês terem uma noção, até agora nenhum sistema tem tanto lodo produzido como tem o reator de lodos ativados. Então, o que eles fazem com esse lodo? Eles adensam o lodo, passa por digestões anaeróbias para praticamente mineralizar, né? Uma coisa que está ali ativa, como eu falei para vocês, é um lodo ativo ainda. Eles precisam, como você não vai ter alimento ali nesses tanques anaeróbios, eles vão meio que se autodegradando. Então, se você tem 100 bactérias, elas vão se autodegradando, se autoconsumindo, essas 100 vira 50, 50 vira 25, as 25 vira 5, e as 5 vira 2, e as 2, aí você vai mineralizando. Então, chamando isso em CO2, água e material mineralizado. E depois que você faz toda essa digestão, você precisa fazer um desaguamento dele, porque o lodo ele tem muita água. Você remove essa água para deixar realmente só a parte sólida, faz o transporte e disposição final em aterro sanitário. Então, olha o custo que eu tenho com o tratamento desse lodo. Fora o custo que eu vou ter aqui com a minha aeração 24 horas por dia, o ano inteiro, jogando oxigênio para o sistema. Mas esse é o mais eficiente. Grandes cidades só usam esse sistema. Isso aqui eu estou na ET Barueri, região de São Paulo. Você vê os tanques de aeração gigantescos aqui, consumindo oxigênio 24 horas por dia. Aqui as tubulações ó, que levam o ar para o fundo dos tanques para aerar. Então você vê que é um sistema muito eficiente e muito utilizado para regiões onde eu tenho alta vazão e não tenho área disponível para fazer esses sistemas mais baseados na natureza, como são o caso das lagoas. Então, pessoal, olha que interessante. A recirculação do meu lodo, ó. Então aqui é o meu esgoto vindo, você vê que ele é uma cor mais acinzentada, e quando ele junta com o meu lodo, olha a cor do lodo, ele é mais amarronzado, né? É isso que é o meu lodo ativado. Eu pego meu esgoto entrando, recirculo parte do meu lodo, meu esgoto entrando, recirculo parte do meu lodo que veio do decantador e jogo no reator para ativar essas bactérias novamente e fazer com que elas degradem. Olha que interessante esses tanques. Bem aerado, você vê que ele é todo misturado, você vê que ele é todo agitado com esse sistema de aeração. Pessoal, no geral é isso. Eu deixei o material para vocês estudarem no Moodle. Verifiquem o livro, verifiquem os capítulos que eu indiquei e verifiquem também as aulas bônus que eu coloquei lá, mais detalhando algumas questões relacionadas a parâmetros de projeto, de dimensionamento, que não é o caso da disciplina, mas é importante para quem quer ter um aprofundamento ali no conhecimento. Muito obrigado, até a próxima.